nós estamos nas expectativas e ninguém melhor do que o senhor para analisar com a gente esse tipo de situação, né? Porque o Alexandre de Moraes havia estipulado o prazo até as 21h13 para a defesa do Bolsonaro se manifestar, mas a defesa já se manifestou e, entre muitas coisas, disse que o Bolsonaro não tem controle sobre o que outras pessoas ou outros veículos publicam do seu conteúdo de forma online. Esse é o trecho, né, da manifestação que está na grande mídia. E um aliado do Bolsonaro, que aí a Mônica Bergamo escutou Isso Preserva a Fonte, teria dito que o Alexandre de Moraes quer impedir que o Bolsonaro fale com o público, mas não tem coragem de escrever isso no papel, então coloca de forma ambígua. Evidentemente que aí os ataques que estão acontecendo. Qual é a sua impressão a respeito desse prazo de 24 horas que encerra às 21h13, dessa pincelada de manifestação que a gente já fica sabendo pela mídia, e a sua ideia se é passível de prisão ou não? Olha, embora eu até divirja desse ponto de vista, há uma farta jurisprudência, intensa jurisprudência, de que, havendo desobediência à medida cautelar, o juiz pode decretar a prisão preventiva sem ouvir a defesa. Nesse caso, mostrando mais uma vez uma contenção adequada, correta, o ministro Alexandre ouviu a defesa, né, e está ouvindo, e vamos ver o que ele vai decidir. É uma coisa simples, quer dizer, se o Bolsonaro acredita, ele e seus defensores, que alguma cautelar das que foram conferidas é ilegal, é inconstitucional, não deve ser mantida, que recorram, mas não que desobedeçam. Ordem judicial você pode discutir e deve recorrer quando for o caso, você discute dentro do sistema de justiça, inclusive. Você pode até criticar publicamente, não tem problema nenhum, agora você tem que obedecer. Se não obedecer, tem que ser preso, nesse caso, né? Não tem muita discussão, né? Vamos ver o que o ministro vai decidir. Com relação a ele não ser responsável, isso ele tem alguma razão, eu acho que é um ponto negativo da decisão ter sido apontado a divulgação por terceiros, não porque tem algum erro em querer impedir divulgação por terceiro, mas é que precisaria demonstrar, para poder punir aí, inclusive os próprios terceiros, demonstrar algum vínculo doloso entre as partes, vamos dizer assim, né? Quer dizer, ou seja, que Bolsonaro de alguma forma tem a suspeita de que ele tem estimulado essa divulgação, alguma coisa do gênero, para daí ele poder sofrer, vamos dizer, uma sanção pelo que terceiros fazem, né? Isso eu não sei o que está no processo, eu não acompanho, eu não sei se tem alguma coisa nesse sentido. Se tiver, é razoável. Claro. O que está ocorrendo, e que eu acho que é importante esclarecer, professor, é que muita gente questiona assim, houve uma censura prévia. Eu acho isso abusivo, acho isso exagerado, digamos assim, esse argumento da censura prévia, porque na realidade os crimes que estão sendo apurados é o de coação, tentativa de coação da justiça no curso do processo, né? Tentativa de impedimento da investigação, esse tipo de ilícito que está sendo investigado. A coação, ela foi feita através, inclusive, uma das condutas coativas, ou que há forte suspeita de coativas, né, foi declarações à imprensa por parte do Eduardo Bolsonaro e outros réus ali. Portanto, é absolutamente correto, neste caso, haver restrições à fala de público, porque foi através de falas públicas que o ilícito se realizou, né? Então, é que nem você querer apreender uma arma de um sujeito que matou alguém. Você apreende a arma, e aliás, todas as armas que ele tenha. Mas ele não tem, mas ele não tem direito a permanecer com a arma sob posse dele? Não, porque ele inclusive usou uma arma para matar alguém. E vamos ver se é culpado ou não lá na frente, mas em princípio foi essa forma utilizada para fazer o crime. Então esse tipo de postura é importante observar, quer dizer, não vejo neste caso
problemas em você restringir falas públicas, porque foi através de falas públicas que o ilícito foi realizado. Ontem, no podcast Inteligência Limitada, o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo Neto participaram ao vivo, sendo ali entrevistados, sabatinados, discutindo, e um dos jornalistas que estava ali, inclusive o Leandro Demori, que fez um belo trabalho de entrevista, e aí eles levantaram a hipótese na conversa de que a proibição da divulgação por terceiros prejudicaria o direito da imprensa de querer ouvir o Bolsonaro. Faz sentido isso? Veja, um sujeito, quando ele está preso, ele não. Você tem limitações à possibilidade dele ser entrevistado. Precisa haver uma autorização judicial para que ele seja entrevistado, num determinado horário, etc. Não é a mesma coisa que você entrevistar um sujeito que não tenha restrições à liberdade. Nesse caso, o que fez Bolsonaro e o seu filho? Vamos tentar entender qual que é o crime de fundo para daí entender medida cautelar. Eles são suspeitos, gravemente suspeitos, eu diria que com ampla prova, de ter tentado coagir a justiça, se utilizando se utilizando de declarações públicas que ameaçavam a justiça e ameaçavam o país. E acabou sendo realizado pelo governo americano um ato correspondente a essas ameaças e que traz como fundamentação o caso de Bolsonaro. Uma tentativa de obter um privilégio para Bolsonaro. Não um direito, um privilégio. Porque ser processado, Viaro, eu posso ser, você pode ser, mesmo sendo inocentes. É um ônus da cidadania. Bolsonaro quer um tratamento de príncipe, né? Em termos históricos, você conhece melhor que eu, o primeiro cidadão, isso que significava príncipe, né? Ou seja, aquele cidadão que se põe acima dos outros, que antecede os outros, que está acima dos direitos e dos deveres. Ele tem privilégios e não tem deveres, né? Então, ele não querer que Bolsonaro seja tratado como alguém que não tem o ônus de ser cidadão, o ônus de ser processado, porque ele estava solto, ele estava andando de jet ski, né? Agora, eles fizeram isso também através de adoção de medidas que ofenderam a ordem econômica brasileira, que atingiram a ordem econômica brasileira, a nossa economia, né? Então, a lei prevê expressamente prisão cautelar, veja, prisão preventiva, antes da defesa, para as hipóteses em que o réu ameaça a boa condução do processo. É o caso quando ele começa a ameaçar o judiciário, o país de sanções, etc. E 2, é previsto expressamente a prisão preventiva para proteger a ordem econômica. Está escrito isso na lei, não é uma questão de muita interpretação, está escrito isso. Ou seja, você teria motivos para ter preso o Bolsonaro. Só que há um outro tipo de dispositivo que a doutrina e a ordem jurídica cria, né? Que você só deve usar a prisão cautelar se não for possível atingir o mesmo objetivo que a prisão cautelar através de outras medidas cautelares menos intensas. Uhum. Então, o que fez o ministro Alexandre? Ele procurou estabelecer medidas cautelares que limitassem a possibilidade do dano continuar sendo realizado, né? Que mitigassem essa possibilidade, mas ao mesmo tempo sem prender o Bolsonaro, né? E foi o que foi feito. Pode-se divergir de uma medida. Eu divirjo dessa questão dos terceiros, por exemplo, né? Eu acho que precisa demonstrar o mínimo de dolo na conduta dos terceiros, né? Para poder se falar que Bolsonaro descumpriu nesse aspecto a decisão. Mas não há nada de ilícito quando, vamos dizer, a conduta que sujeita a pessoa às medidas cautelares, quando a conduta, uma delas é veicular ameaças pela imprensa, nada mais natural do que restringir acesso à imprensa. E isso se dá porque, vamos dizer, você deve privilegiar em relação à divulgação de notícias a prevenção de crimes.
Ainda mais crimes graves, que atentam contra a economia do país, que atentam contra o bom funcionamento da justiça. E isso, eu queria insistir, limitações à liberdade de expressão com base na preservação do funcionamento do sistema de justiça, todos os países têm, inclusive os Estados Unidos da América. Costumeiramente se fala com uma certa falta de precisão ou certa falta de análise da complexidade do fenômeno. Se fala, por exemplo, que os Estados Unidos têm mais liberdade de expressão que o Brasil, porque lá realmente você pode ofender claramente minorias, e é considerado protegido pelo direito de livre expressão, né? E pode, inclusive, estimular a prática de violência, desde que ela não seja potencialmente realizável em curto espaço de tempo, né? Então, é real nesse aspecto. Mas existem outros aspectos que atingem a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão. Por exemplo, Viado, aqui no Brasil nós temos uma clara proteção ao direito de fonte do jornalista. Os jornalistas nem são convocados a depor quando divulgam alguma notícia com base em fonte sigilosa, que é para proteger sua fonte mesmo, seu direito. Nos Estados Unidos não é assim. O jornalista é intimado aí a juízo. Se ele numa audiência judicial, ele não fornece o nome da fonte, ele é preso, sem inquérito, sem processo, sem defesa, por até 18 meses. No Brasil, para você ser preso em regime fechado 18 meses, você precisa ser condenado até 10 anos de cadeia. Então, veja, são mecanismos de proteção. Nos Estados Unidos, se você faz uma crítica a uma decisão judicial, publicamente, se o juiz entender que isso atrapalha o processo ou uma investigação, você é processado criminalmente. Então nós temos que entender que não se trata de forma nenhuma de uma limitação indevida ao direito de imprensa, né? Até porque a imprensa não está proibida de entrevistar o Bolsonaro. O que deve se ter claro é que ela precisa ter autorização do juiz para entrevistar. Porque, através de entrevistas, foi cometido o delito que ele está sendo acusado, e é uma das principais razões para a preventiva dele, esse delito. Para as cautelares que foram concedidas. Então, para você evitar a conduta que as cautelares buscam evitar, você tem que limitar a possibilidade dele ir à imprensa, porque foi através da imprensa o principal instrumento em que a coação se realizou. Está claro o que eu estou dizendo? É diferente de um preso por outra razão, né? Uma pessoa que esteja, por exemplo, que praticou crime de corrupção e eles resolvam prender porque o crime é grave, ele estaria continuando na conduta delitiva para evitar a repetição do delito, não tem nada a ver com o uso da imprensa. Esse não tem problema nenhum restringir, vamos dizer, não tem razão nenhuma de restringir a possibilidade de ele exercer o direito à publicidade da sua opinião, né? Óbvio que ele vai ter que, se ele estiver preso, ele vai ter que obedecer certas regras do regime de prisão. Tem que pedir autorização judicial, tem que marcar uma hora, não é tão simples assim, porque ele está com a liberdade dele restrita. Se tiverem outras cautelares, essas cautelares podem disciplinar também o acesso de jornalistas àquela pessoa, como de qualquer pessoa. Se ele tiver, por exemplo, na prisão domiciliar, ele pode não receber visitas, só com autorização judicial receber visitas. Portanto, para alguém entrevistá-lo, vai ter que ter autorização judicial. Mas não há motivo para essa autorização ser negada. Agora, no caso do Bolsonaro é diferente, porque a declaração à imprensa foi o principal veículo da coação no curso do processo, né? Uhum. É o que ensejou, é uma das principais condutas que ensejou a concessão de cautelares. Então, eu acho que sair falando que é uma censura prévia não me parece adequado.